Olá, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para o nosso estudo das sextas-feiras, com um livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Então nós vamos rogar a Jesus, os nossos benfeitores espirituais que tutelam essa casa, a casa de Kardec, para que o nosso trabalho seja produtivo, possa ser eficiente dentro das nossas possibilidades, que o ambiente possa ser um ambiente pautado naqueles movimentos sagrados da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? Que possamos estabelecer uma ordem nos trabalhos e que no final a gente possa se sentir felizes, reconfortados e, acima de tudo, estimulados para os nossos desafios da vida. Então, se sintam todos acolhidos em nome do Senhor. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Que vocês possam estar conosco aí nas sextas-feiras. Hoje nós temos até uma novidade, que agora no site da FEAC, feac.org.br, na primeira página, nós vamos ter duas opções de transmissão. A opção, tem um banner, transmissão ao vivo, que vocês vão abrir uma tela cheia. Mas também, na primeira página, vai ter a transmissão com uma janelinha pequenininha do YouTube. Qual é a novidade? Que pelo YouTube, agora a gente consegue assistir as transmissões ao vivo também pelos telefones, pelos tablets. Você não, porque antes era só pelo computador, né? Agora a gente vai conseguir assistir com esses recursos móveis, que efetivamente vai facilitar para muita gente. Então, se estiver no ônibus, no móvel, o trânsito estiver embaranado, não precisa de chegar ansioso, vai acompanhando, né, do carro, enfim. Então a gente vai ficando muito feliz, porque devagarzinho a gente vai, de uma forma amadora, lembrando que nosso trabalho é um trabalho amador, mas é um trabalho pioneiro no movimento espírita, graças a essa parceria com a Rede Amigo Espírita, na pessoa principalmente do meu querido amigo José Aparecido. Então a gente endereça um abraço para todos da Rede Amigo Espírita, mas especialmente também eu gostaria de endereçar um abraço aos nossos amigos de Maceió, da Rádio Brasil Espírita, da Rede Brasil Espírita de Maceió, que é uma parceria também que já temos 2 anos e que está frutificando, espalhando também esse trabalho em vários lugares, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria poder atender aqueles que vêm fisicamente à FEAC, espiritualmente, esses amigos que nos visitam, mas também poder ampliar o nosso leque de amizade através da internet. O nosso trabalho, graças a Deus, está sendo reconhecido no movimento como um trabalho de sucesso. Hoje a gente faz 4 transmissões por semana. A gente faz o trabalho das terças às 20 horas, quarta-feira com a transmissão do Evangelho daqui, terça-feira é de um estúdio que é em outro lugar. Um dia eu conto onde é. Quinta-feira também desse mesmo estudo, que é em outro lugar. É em outro lugar. E na sexta-feira, esse trabalho daqui. Então, são 4 produções por semana. Graças a Deus, está felicitando muitos corações, inclusive nos ajudando, porque nós aqui somos os maiores necessitados. Sem delongas, vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos lá. Boa noite para todos. Nós estamos trabalhando no terceiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos,
e hoje nós vamos iniciar um tópico que é intitulado Formação dos Seres Vivos. Então, nosso tema de hoje é o início de tudo. E na parte evangélica, a edificação do reino. Então, vamos começar. Questão 43 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos espíritos. Nós vamos continuar na 44 e na 45. Eu vou ler as 3 questões em seguida, porque elas são descritivas. São indagações, mas que acabam sendo descritivas no que remontam a um pouco da história da formação do nosso orbe. Obviamente, de uma forma bem sintetizada. Então, Kardec pergunta assim: quando a Terra começou a ser povoada? Quando? Resposta: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo nesse período. Aí, Kardec faz a segunda pergunta, que é a 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Resposta: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a força que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Aí veio uma outra pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Se a gente prestar atenção, nessa pergunta anterior, Kardec fez a pergunta, os espíritos deram um rumo para a resposta, mas não atenderam ele. Aí o pedagogo, o professor, volta e fala assim: mas peraí, eu quero saber aonde estavam. Porque eu perguntei, de onde vieram os seres vivos para a Terra? Vocês não falaram de onde. Pegaram aí, como que o Kardec deu uma apertada nos espíritos. Vocês estão escorregando? Não. Volta aqui. Que eu tenho que explicar para o pessoal da FEAC, da internet, no dia 29 de janeiro do ano de 2016. Então Kardec se preocupou com vocês. De onde estavam os seres, os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos. Opa! Então quer dizer que no espaço também tem espírito. Vocês já pararam para pensar? Vocês estão vendo as naves viajando pelo cosmos, aquela coisa paradona, né? Mas dá uma sensação de vazio, né? O espaço. O espaço é ocupado pelos espíritos. Então, no meio dos espíritos, ou em outros planetas. Então, de onde vieram? Nos espaços entre os espíritos, ou vieram de outros planetas. Então, aqui
Os espíritos estão nos dizendo que há então um intercâmbio entre os planetas. Certo? Esperando a formação da Terra, para começarem uma nova existência em um novo globo. Então, olha aqui que eu estava assim, me propondo a continuar a leitura, mas eu vou dar só um comentário rápido. Então aqui a gente pode começar também a tirar algumas outras conclusões. Por isso que doutrina espírita você não pode correr. O Leão Zálio, desencarnado, um grande amigo, espiritualmente sempre está conosco aqui. O Leão Zálio dizia o seguinte, que doutrina espírita você não aprende na letra. Como é que é? Você não aprende doutrina espírita na letra. Você aprende doutrina espírita no que está atrás da letra. Olha a sabedoria do homem. O que está na letra é só um painel. Você tem que buscar, você tem que abrir a cortina para ver mais. Pegaram aí? E depois que olha, não tem jeito de voltar para trás. Aí que está o problema. Abriu o livro dos Espíritos, sua vida nunca mais será a mesma. Para fazer uma brincadeira, maldita a hora que eu fui ler o livro dos Espíritos lá atrás. Não esqueço da cena. Fausto, um amigo meu, trabalhava comigo na Mesbla Veículos. O povo nem sabe o que é Mesbla, né? Ainda mais Mesbla Veículos. Eu trabalhava lá. Eu era digitador, computador desse tamanho. Aí eu entrei na sala, olhei do lado dele, tá lá. Livro dos Espíritos. Eu olhei e falei assim, o que é isso aí? Isso é de assombração? O que é isso? Eu acabei de comprar agora, eu vou começar, não sei direito o que tem não. Na hora eu falei, Fausto, eu gosto muito de você gosta muito de mim, depois você lê. Peguei o livro, levei o livro embora. Não li ainda não. Não, vou ler na sua frente, a gente tinha essa intimidade, né? Para que eu abri? Depois que você entra, pedi e obtereis. Buscai, achareis. Então se você busca, você acha. Mas depois da busca, quando você retorna, você não é o mesmo. Porque você percebeu que tem algo diferente ali. Especial ali. Parece uma coisa muito simplista que eu estou falando, não é? O que vocês acham? Isso não é simples, não. É a mesma coisa. Alguém te conta uma revelação. Por exemplo, uma coisa pessoal. Depois que ele coloca na mesa, nunca será como antes dele colocar a história revelada. Pegaram aí? Por isso que o Honório Abreu costumava dizer assim pra gente, não pergunta demais. Porque se você pergunta, você se vincula. Pegaram aí? Então, socialmente, a gente fala assim, e aí, fulano, como é que tá? Tá tudo bem lá na sua casa? Como é que tá seu marido? Como é que tá seu filho? E tem gente que fala, né? Não, você pergunta como é que tá, de repente no sentido, tá tudo bem, um cumprimento social. Tá tudo bem, mas o meu marido tá fazendo isso. Ou, em 30 segundos, revela tudo. Não é assim, né? Aí depois que revela, observe bem como que é complexo. Querendo ou não, você pega aquela imagem, aquela notícia, você já começa a fazer associação. Aí você já entra nos meandros do julgamento. Por isso é que é complicado. Não pergunta, porque se você pergunta e o outro responde, você está vinculado. O que eu falei para o Divino ali no carro? Lembra, Divino? Um dos grandes problemas é que a gente se vincula com uma série de procedimentos e acontecimentos que não tinha nada a ver com a gente, e depois que você se vincula, para desvincular é um problema seríssimo. Pensa 2 vezes. Puxa vida, Soninha, hein? Até desmarquei o livro. Você acredita num negócio desse?
Acredita, né? Entenderam o motivo que eu falei sobre o assunto? Não? Então, eu estava falando que a gente aprende o que está por trás da letra, certo? Então aqui a gente pode entender o seguinte. Olha que princípio doutrinário básico que a gente pode aqui dinamizar. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço. Significa que eles estavam numa dimensão diferenciada. Não era não tinham corpos orgânicos. Estavam em faixas espirituais. Certo? No meio dos espíritos, eu acabei de dizer, os espíritos estão em todas as partes. Isso é uma abordagem, é uma resposta que está contida na questão 76 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, estão em toda parte. Então, quando você olhar para um lugar e achar que não tem nada, pode saber que tem. Agora, não seja místico para ficar colocando óculos para enxergar o que está do outro lado, porque não é assim que funciona. Não busca demais, porque você pode também se vincular e depois para sair é difícil. Mas você pode deduzir. Você entrou no ambiente, está vazio. Tem nada. Você não vai falar assim, que espírito que está aqui? Não faz isso. O que você tem que prestar atenção é na luz, na parede. Mas você pode entrar nesse ambiente e daqui a pouco você começar a ficar incomodado. Não pode? Engraçado, não sei, não estou me sentindo bem aqui. Não estou me sentindo bem aqui. Eu estou me sentindo bem. Poxa, aqui está um ambiente de paz. Independente se é paz, se é treva, faz prece. Faz prece. Tem uma companheira que me fez uma narrativa aqui na casa, que tem mais de 30 anos, que todas as vezes que ela vai dormir, ela sente como se alguém estivesse na cama dela. E ela sente muitas vezes até o colchão afundando, como se alguém estivesse sentando. No início ela entrava em pânico. Ela ficava extremamente incomodada. Até que há muito tempo atrás, né, preciso te contar, ela me procurou, a gente fez um atendimento fraterno lá ainda na época a gente estava na Arthur de Sá, no Verne, e ela me contou o fato. Aí eu disse, mas qual que é o problema? Casalberto, está sentando na minha cama. Eu falei, qual que é o problema? Mas é minha cama, Casalberto. Eu estava querendo, na realidade, tirar ela do contexto, né? Se ela na cama, no sofá, no chão, na cadeira. Mas a gente associa a cama como uma questão até da intimidade, enfim. Que é um absurdo, né? Você está lá no seu quarto, a gente pensa isso, né? Os espíritos entram até na minha intimidade. Os espíritos ocupam o universo, estão em toda parte. Não. Sony disse assim, depende se você deixa. Eu gosto dessas participações. Porque elas dão para a gente elementos. Então eu não estou contradizendo você, é o que você falou. Não é contradizendo. Eu estou pegando o elemento para ajustar. Não é se eu deixo, é se eu sintonizo. Você tem autoridade para deixar espírito entrar ou não entrar na sua casa? Primeiro que a maioria você não está percebendo. Você não está enxergando. Né? Você não é médium clarividente. E nem os médiuns clarividentes têm autoridade para ver demais. Isso aí eu faço um alerta. Porque quando alguém descobre que tem um lá que é médium clarividente, é um tal de correr atrás dele para saber as coisas. E a maioria das vezes, quando o médium não é evangelizado, ele fala demais. Porque a Renata me fez lembrar do Renato Russo. Né? Porque é Renato, eu lembrei do Renato Russo. Fala demais por não ter nada a dizer. Você chegou exatamente na hora certa. Deu aí? Aí o médium começa a falar. Aí daqui a pouco está falando do seu futuro, né? Etc, etc, etc. E muitas vezes não tem nenhum fundamento. Mas eu não tenho autoridade para dizer assim, você não vai entrar na FEAC, por exemplo, para um espírito. Não tenho autoridade para isso não. Não é? Agora, eu tenho responsabilidade sim,
para sintonizar com ele ou não. Pegaram lá? Deu? Porque se eles estão em todas as partes, nos reunimos espiritualmente por sintonia. Eu escolho um assunto, agora nós estamos sintonizados com o livro dos Espíritos. Não é verdade? Esta reunião toda sexta-feira, essa sintonia, vai estabelecendo laços de amizade, portanto, afinidade. Então, não é, deixa de ser só a sintonia, passa a ter afinidade, passa a ter energia, sentimento, emoção, magnetismo. Aí está tendo vinculações. Entendeu? No mundo espiritual, a gente se reúne por afinidade. Então, lá em nosso lar, a gente vê as descrições do André Luiz, em nosso lar é uma harmonia só, né? Ministério da Comunicação, Ministério disso, pessoal, é pura harmonia. A casa da Laura, lembra André Luiz, admirado com a família evangelizada? Porque lá, a casa da Laura, é como se fosse a nossa família, como é que eu digo? Peneirada. Peneirada. A Dora, por exemplo, que tem afinidade com todo mundo na casa dela, a família dela é grande. Né? Mas a Dora, por exemplo, tem um pouco mais de afinidade com uns do que com outros. É natural, não é, Dora? Mas eu sei que você é um espírito angelizado, então abençoa a todos. Mas assim, teoricamente, quando a Dora desencarnar, a tendência é que ela se reúna no mundo espiritual com estes que ela tem mais afinidade. Aqueles que não têm tanta afinidade, eles não estarão no regime da reencarnação, daquela vinculação sanguínea que nos coloca face a face diante das dificuldades. Porque a dinâmica do mundo espiritual é diferenciada. Por isso é que o mundo espiritual, o que prevalece é parentela espiritual. Aqui na Terra, o que caracteriza são os nossos desafios para enfrentar as contradições. Um pai me procurou outro dia e me disse assim: maior tristeza, meus filhos não gostam de mim. É duro, né? Você vai entrar agora. É duro, né? Aí ele me disse: o que eu faço? Será que o Espiritismo me ajuda? Com certeza. O Espiritismo vai dar jeito nos meus filhos? Não. E muito menos em você. Mas o Espiritismo pode te dar uma chave para você entender. E entendendo o assunto, automaticamente você vai ser convidado a se comportar diferente. Mas se você vai ou não vai se comportar diferente, isso é uma questão pessoal, é de cada um. Que Deus nos abençoe, inclusive, para agora dar boa noite para o Marco Aurélio. Marco Aurélio hoje boa noite, Beto. Está moderando o chat e num trabalho novo, porque agora ele está no chat do YouTube. Muito bem, então estamos aqui no YouTube agora. Vamos lá. Na questão do elemento orgânico, a Janete, ela pergunta o seguinte: se esse elemento orgânico poderia ser chamado, se ele não seria um princípio ativo? Sim, tenho dúvida. Que está, por exemplo, no mundo espiritual, não é? É em estado de latência, né? É em estado, vamos dizer assim, de espera, melhor dizendo, é o termo, aguardando, para quando a ambiência física favorecer, essa potencialidade ativa passa a fazer a própria gestação da vida. Ele passa a administrar a vida. Ok? Mais alguma? Sim. A Cleusa. Boa noite, Cleusa. Muito obrigado. Ela diz o seguinte: quando existe a fecundação, a vinda de um novo espírito para a Terra, quando há a participação da espiritualidade para ligar esse espírito ao óvulo fecundado, é na hora do ato ou um tempo depois do ato da concepção, né, do ato sexual em si? Não. O ato sexual, ele precede. A vinculação espiritual se dá no momento da concepção. O espermatozoide e o óvulo. Fechou o circuito, iniciou a reencarnação. Ok? Agora, a participação da espiritualidade, a gente tem amizade com a Cleusa, eu tenho mais ou menos um entendimento de como ela reflete doutrina espírita, então eu sei que tem um alcance maior essa pergunta dela.
A ideia aí da participação dos espíritos é no sentido de que o ato sexual, o momento da intimidade do casal, é até bom ter falado isso, as portas do quarto, eu vou falar do quarto, para simbolizar a intimidade. Ali existe um selo. A intimidade de um casal é blindada. Não tem participação dos espíritos, não. Porque isso é um negócio que bagunça a cabeça do povo. Não. Agora eu estou me referindo do casal evangelizado. Pegaram lá? Eu estou me referindo de um lar evangelizado. Eu estou falando de uma família que tem bases morais, éticas. Não estou falando de família de santos, entenderam? Famílias que procuram um equilíbrio dentro dos desafios da vida. Agora, quando não há esse comprometimento com a espiritualidade, não estou falando religiosidade, mas com a espiritualidade no sentido da busca do aprimoramento íntimo, quando não há, aí os consórcios espirituais se fazem muito contundentes. Por favor. Por gentileza, abre para mim. Aí. Está aberta, para cima. Isso se dá, assim, pela evangelização que você está falando, pelo fato de que você está com espíritos melhores, assim, mais educados, e eles respeitam essa intimidade. Uhum. Não porque você só é evangelizado, porque eles comungam com você, não é assim, não. Comungam com o seu pensamento. É porque quando a gente aborda... Senão você acha que você confunde, eu acho, assim. Tá, deixa eu explicar. Quando nós estamos em busca da transformação moral, a seleção das companhias se faz de uma forma natural. Então, quanto mais você vai progredindo, mais você vai estabelecendo uma relação com espíritos que estão numa faixa diferenciada. Naturalmente são mais disciplinados. Naturalmente, há procedimentos de mais, vamos dizer assim, de mais comprometimento, de mais respeito com as individualidades. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente fala assim, quando você está em busca do progresso espiritual, a gente fala isso porque sintetiza uma série de coisas. Mas nós poderíamos estratificar falando de respeito, falando de educação. Lembra que a gente estava falando sobre perguntar demais? Estão lembrados? Falei aqui no início. Então, quando você começa a entrar demais na vida dos outros, você está sendo deselegante e está demonstrando a sua falta de entendimento no que remonta a esse respeito das questões pessoais de cada um. Né? Os espíritos nobres, eles não entram na intimidade da vida de ninguém. Porque eles respeitam. Então, um benfeitor te protege. Mas no momento seu com você mesmo, não tem participação de benfeitor, não. Porque, por sinal, eles têm outras tarefas. Eles têm outras atividades. Pegou lá? Você já imaginou espírito tomando conta de tudo que você faz? Ué, mas espera aí, eles são educadores. Eles não tiveram o privilégio de ter o livre-arbítrio? Eles não tiveram as suas intimidades, as suas individualidades? Agora, espírito inferior costuma comer no mesmo prato. Benfeitor espiritual te ajuda como? Te inspirando. Obsessor, como que ele atua na intimidade das pessoas? Constrangendo. Você tem uma inspiração. Hoje eu vou fazer uma prece. Lá na casa de fulano. Hoje eu vou ler um livro. Hoje eu vou ajudar fulano. Hoje eu vou ter um dia maravilhoso no meu trabalho. E você fica bem. É como se você tivesse escutado uma música que te deixasse muito tranquilo. Agora o processo obsessivo não é assim.
Se você está em sintonia com o espírito inferior, ele vai conversar no seu ouvido até você fazer o que ele quer. Pegaram lá? Constrangimento. Se você for conversar com alguém que tem uma experiência complicada, por exemplo, na área da criminalidade, quantos chegam a dizer, olha, tinha uma voz que gritava na minha intimidade dizendo, mata ela, mata ela. Isso eu escutava 24 horas por dia. Até no momento que eu tirei a vida dela. Eu já escutei um depoimento desse quando a gente fazia visita num presídio aqui de BH, num atendimento fraterno com um companheiro. Ele me disse que quando ele foi instrumento para tirar a vida da companheira, depois disso, nunca mais ele escutou aquilo. E é como se ele saísse de um transe e caísse em si. E aí que ele foi entender o mecanismo. E veio um arrependimento profundo. Então, os espíritos participam no sentido de apoiar os superiores. De apoiar, de inspirar, de dar dicas. Mas na hora de tomar decisão, é você. Os espíritos inferiores não respeitam, porque eles se sentem desrespeitados. Que aí eu tenho que abrir agora, eu tenho que ser advogado do outro lado. Porque se tem alguém no mundo espiritual cobrando dos encarnados, violentando, constrangendo, entrando na intimidade, é porque isso aconteceu, na grande maioria aconteceu com eles. E esses que teoricamente são vítimas agora, foram aqueles instrumentos para que eles se sentissem violentados no ontem. Por isso é que o nosso benfeitor Emmanuel nos alerta sobre o perdão, que o perdão é uma lei da natureza. Bem-aventurado quem se sintoniza com essa lei. Marco Aurélio, o microfone. Opa, vamos ver se a gente responde essa aqui. Eu volto para o contexto aqui para a gente encaminhar. Vamos lá. A Rubenita, ela faz uma pergunta aqui, uma indagação. Ela não compreende porque tantas crianças, né, no caso acho que adolescentes, né, engravidam sem condições socioeconômicas, em estado de desinformação total. Como fica a programação espiritual dessas reencarnações? Interessante, né? Foge completamente do contexto. A Rubenita é a nossa amiga, mas só para não dizer que eu não falei das flores, vamos pensar o seguinte. Quando se fala em planejamento espiritual, a gente parte do princípio que há uma elaboração do lado de lá em conjugação com a programação do lado de cá. Quando a gente percebe acontecimentos que extrapolam a lógica, o bom senso, precipitações, desequilíbrios, que redundam, por exemplo, na fertilização, né, e a reencarnação em seguida, graças a Deus quando vem, porque historicamente, infelizmente, existem as interrupções no processo, o aborto, né, que é crime. A verdade é essa. Dói, mas tem que dizer. É crime. Porque a gravidez já definiu a chegada de um ser. É uma vida. Mas a única situação em que o aborto tem um abono é quando você clinicamente vai salvar, né, a vida da mãe. Ou a mãe ou a criança. Opta-se pela mãe, porque a mãe pode, teoricamente, trazer de volta esse neném nessas condições que são mais graves, né, Eustáquio? Nós temos aqui representantes da área aí que têm autoridade. Mas nós precisamos de entender que se, como diz o pessoal fala, né, se não queria que o fato se tornasse manchete, né, que não instituísse o fato. Mas aconteceu, virou manchete. Né? Era até um dístico da antiga TV do blog, né? Do Block, TV Manchete. Aconteceu,
significa que de alguma sorte tem autorização do alto. Pode ser uma situação das mais complicadas. Até no estupro, se aconteceu, ali tem vida e teve permissão. E teve permissão. Porque o que envolve o contexto, as engrenagens, os homens desconhecem. E até passar por uma situação tão traumática, reflete compromissos do passado. Deu aí? Então, a gente pode, numa análise humana, achar um absurdo. Mas para a espiritualidade, não tem nada de errado. Errado é quem acha que está errado. Deu aí? Peço desculpas se eu usei a palavra crime, no que remonta ao aborto, porque é um assunto que eu trato com muito carinho, porque eu já vi pessoas, inclusive, se sentirem constrangidas por ouvir isto, porque cometeram um aborto na juventude, sem nenhum conhecimento, ou desesperadamente o fizeram. E muitas vezes, por não ter habilidade, você acaba sendo intolerante com determinados assuntos e afastando muito mais do que trazendo as pessoas para o Evangelho. A própria consciência diz que é um erro grave. Então, se esta notícia bater na sua porta, lembre-se, ali existe vida. As mães podem dizer para nós, porque elas sentem a beleza que é a fertilização, sentindo a progressão de um espírito dentro dessa ambiência maravilhosa, que é o psiquismo da mãe, da mulher. É um ato mediúnico mais sublime. Por isso é que eu associo sempre mediunidade com a maternidade. Porque mediunidade é um parto. É um parto. Mediunidade é dar-se para que a vida se faça. E tem médium que acha que mediunidade é vir aqui no dia da reunião e ponto. A mediunidade é da vida, é você promover a vida. O seu sacerdócio no seu trabalho é um ato mediúnico. Porque você passa a ser instrumento das esferas superiores. Agora existem sacerdotes. Lá vai eu de novo para o umbral. E existem negociantes do sacerdócio. É diferente. Bezerra de Menezes é o símbolo para nós desse sacerdócio da medicina. Porque ele deu a vida para dar a vida. A mãe sabe disso. E bem-aventurados os médiuns que entenderem o que é dar a vida, se entregar para, por exemplo, estar aqui, coordenando, cuidando do computador, lá na sala do passe, fazendo a transmissão, na evangelização. Hoje não temos evangelizadoras não, porque elas são espíritos nobres, viu? Preocupa não, mas elas voltam. Depois do carnaval volta, porque tem que esperar até o carnaval passar para a evangelização voltar. Mas é porque são espíritos evoluídos. Nós que somos mais atrasados não podemos ter férias, não. Já viu que eu mandei um recado para a equipe da evangelização. Mas então a evangelização volta. Aí nós vamos entender o quanto que é importante. Não é, Dora? Não é, Dora? Essa sacerdotisa da educação. Os professores, como os médicos, mas os professores são tratados, por exemplo, no Oriente, lá no Japão, na Ásia, como sacerdotes. Vocês sabem que a única pessoa que não tem que fazer reverência ao imperador no Japão é o professor? Vocês sabiam disso? Por quê? Perguntaram para o imperador. Porque sem professor não tem imperador. Pegaram lá? E os nossos sacerdotes são sucateados. Como os nossos sacerdotes da saúde são sucateados. Porque nosso momento é um momento de contradição. Nunca o nosso momento planetário foi tão contraditório como agora. Entenderam?
Por quê? Exatamente para a gente compreender que para mudar você tem que fazer a sua parte, dar a sua vida. Você se tornar mãe, você se fazer médium. Você ter a força suficiente para sobrepujar, para transpassar essas incoerências. Então quando alguém vier te trazer a treva, não deixa entrar aqui e sair aqui não. Bloqueia do lado de cá, para ficar do lado de fora. Porque nós não podemos nos conspurcar mais do que nós já o fizemos no passado. Por isso é que nós estamos sofrendo. Por isso que a vida está tão difícil, porque fomos nós que baranteamos. Eu falava do pai, que me procurou, meus filhos me maltratam. Eu disse, doutrina espírita pode te ajudar. Você compreender, se resignar. Agora, por que os seus filhos te tratam mal? Tem lógica? Como é que é seu nome, amigo? Rodrigo. Rodrigo. Quarta-feira eu perguntei para ele, seu nome, Rodrigo. Só perguntando, só aparece Rodrigo. Rodrigo, eu tenho percebido que você tem vindo aqui até com uma certa assiduidade. Seja bem-vindo. Por que um filho trata mal um pai que só dá carinho? Costuma o pai ter uma habilidade. Costuma o pai ser muito mais mãe do que pai. Pai, né? É pai? Pai que fala? Esse mineiro, esse seu jeito todo mineiro de ser é complicado. E o filho trata mal, não reconhece. Por quê? De graça? Se for de graça, não tem lógica viver. O pai dá vida. Vocês sabem que eu luto muito por isso aqui. Eu gosto daquela música Márcia Antão, já foi da paz. A Márcia, que é prima do Arcir Antão, é que me socorre. Aquela música do Sérgio Reis, que fala que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos costumam não cuidar de um pai. Não é assim? Que acontece em alguns lugares. Por quê? Porque a geração é má? Não. Porque existe uma história espiritual. Se o pai está passando por isso, possivelmente ontem esses que são filhos poderiam ter sido filhos também. E o pai resolveu passear no mundo e deixou os meninos tudo morrendo de fome. E eles cresceram alimentando um ódio do pai. O tempo passou, eles de alguma forma se reencontraram, se reajustaram. Aí o pai falou assim: Senhor, meus filhos me perdoam. E dê uma nova chance. Ah, papai, mas o senhor errou. Não, dessa vez eu vou. Dessa vez eu me desdobro. Eu vou ser médium da vida. Porque o médium não é para ter boa vida. No movimento espírita está cheio de médium aí que quer conforto. E o movimento espírita dá uma vida boa. Não, eu tenho que me desdobrar. Ok. Aí vem o pai. Teoricamente, por acaso, encontra uma mulher que não tem tanto compromisso assim, mais afetivo, é mais compromissada com outros procedimentos, e o pai tem que se desdobrar para ser pai e mãe. Gostou? Os espíritas aqui deram uma ajustada boa aqui para mim, né, para mim não ficar no aperto, né? E mesmo assim os filhos tratam mal. Porque os filhos falaram, papai, nós também podemos não dar conta. Nós podemos lembrar do passado. Não. Vamos que vamos. Aí reencarna, os filhos olham para ele, vê um pai, vê que é pai, respeitam, gostam dele, mas na hora de falar bom dia não dão conta. Por que não dá conta de muito obrigado, papai? Porque o ontem volta. Não volta de uma forma clara, mas o espírito está travado. Aí ele fala assim, puxa vida, por que com o meu titio eu beijo, abraço, vou no campo de futebol com ele, ele me pede para fazer isso, eu vou, mas com o papai não dá. Ele está travado. Deu aí? Isso é para o indivíduo sofrer? Não.
significa oportunidade para que os pais e os filhos vão resolvendo isso devagarzinho. Costumam uma vida inteira assim, com muita dificuldade, para dar uma guinada na hora da morte. Isso é muito comum. Aí, o pai que ele desconsiderou a vida inteira, eu gosto muito dessas histórias. Eu gosto, não é para ficar rindo não, tá, gente? É para a gente entender o mecanismo da reencarnação. Quantas famílias que a gente atende, a gente vai lá dar passe, levar o evangelho, aí a gente fica escutando esses dramas. Aí tem lá 10 filhos. O pai tinha dificuldade, era com aquela filha. Nossa, era a gata borralheira que falava antigamente? Um patinho feio, sei lá o quê. Encaixa aí. Aí, toda a circunstância, a vida foi, cresceram, casaram, filho, neto, pá. Quem que vai cuidar do pai no final de vida? A filha que bateu de frente, e ele bateu de frente com ela a vida inteira. Geralmente é assim. Coincidência, caso aberto. Vai nessa de coincidência que você vai continuar com o pé fincado e não vai conseguir andar para frente. Não tem coincidência. Aí vai a filha. No início com dificuldade. Nossa, sobrou para mim. Aí ela briga, esperneia, liga para um, liga para outro, ninguém me ajuda, e etc. Pelo menos paga. Nem o remédio o povo dá dinheiro para comprar para o pai. E ela tem que tirar da poupança, não pode viajar mais. Costuma o marido. Aí vai passar a ter uma complicação com o marido. Porque de repente o marido foi adversário daquele que hoje é sogro. Estão vendo como é que é o negócio? Porque o desafio não vai ficar circunscrito à filha com o pai. Vai envolver o marido, a mãe do marido, a sogra que vai dar palpite, vai ter os benfeitores que vão funcionar muitas vezes como neto, como parente, como a tia que vai lá, não é? Silenciosamente, calma, gente, vamos contemporizar, pensa em Jesus, ela é católica, leva até a turma para rezar lá. Mas ela que veio para dar anteparo, essa que é a missionária do processo. Aí no momento final, último suspiro, a filha, ô papai, ele olha para ela, ô minha filha, costuma ele nem falar mais, ele está entrevado, derrame, né? Nem fala mais, mas os olhares se cruzam, lágrimas viajam pela face cansada, desencarnam, em festa, os espíritos. Deu certo. Costuma ter uma trégua depois que desencarna, que essa vai ficar, ele foi, depois reencontro, deu tudo beleza. Aí costuma ir uma ir para o Nordeste, outra ir para o Sudeste, tá, para dar se prepara, daqui a 100 anos a gente volta. Aí costuma, agora não é mais pai, não vai ser mais filha e pai. Podem ser amigos, companheiros de trabalho, de profissão, né? Podem dar passe junto no centro espírita, dar passe do lado dele ali. Não, mas ele é até bonzinho, olha, é o pai dela no passado. Mas costuma vir para dar as mãos e ser marido e mulher. Enfim, são os ajustes que a providência divina vai oferecendo para a gente ir se libertando. Chegará um tempo que haverá amor pleno, porque é da lei. É assim que Jesus aponta para nós o caminho da evolução. Ô, Dora, eu estou tentando voltar para o Livro dos Espíritos, mas o Marco Aurélio não deixa. Estou brincando, Marcão. Vamos lá, o chat, para ver se a gente... Roberto, o Sandro Farias, ele fala que ele se afastou da doutrina espírita, muitos anos. E na chegada do terceiro filho, ele não sabe por quê, esse terceiro filho fez ele voltar radicalmente. Ele acha que foi o envio desse espírito para a família dele que fez ele voltar. Certo. Aí ele pergunta, seria uma programação do filho dele com ele para ele estar Sim, esse retorno? Não temos dúvida. Os objetivos do alto sempre
estabelecem roteiros para o auxílio, para a libertação dos seres, né? Independente se o filho lhe trouxe desafios, missão mais complicada, ou o filho lhe apresentou um painel de amor, de sutilização espiritual do ambiente, independente. Se ele tem esse sentimento, ninguém tem autoridade para contradizê-lo, para rebater. Esse é o sentimento dele. Todos nós sabemos um pouco da nossa história. Se a gente for prestar atenção nos motivos, nos vínculos, a gente vai entender a importância de cada um. Em determinados momentos a gente fica meio melindrado, chateado com algumas coisas, deixa de ter contato com algumas pessoas momentaneamente. É necessário a gente reconsiderar isso. Tá certo que existem alguns casos que é porque o ciclo fechou mesmo, acabou. Não é para estar mais um do lado do outro, seja como amigo, primo, parente. As coisas acontecem assim também. E a gente tem que ter a tranquilidade para lidar com essas situações. A gente não pode ser indiferente, ser omisso com relação às nossas questões. Então, observe bem como que a vida traz sinais. Costuma você ter um problema com determinado parente. Vamos falar de um parente porque favorece aqui a nossa análise. Aí, todo movimento que acontece na família, sempre de alguma sorte, coloca você sentado do lado dele. Você faz tudo para não encontrar. Se depender de você, é ele lá no Paquistão e você lá no Canadá. Mas a vida sempre, de alguma forma, coloca vocês dois no mesmo ambiente. Aí você começa a estudar a doutrina espírita. Aí a gente vai percebendo a importância dos acontecimentos, das circunstâncias. Nada por acaso. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo, trocando farpas, angustiado, amargurado, passa a olhar para ele de uma forma diferente. Começa a trabalhar o perdão com ele, o perdão para com você mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba se mantendo numa posição orgulhosa de não querer ceder por pura bobagem, por pura vaidade. Começa a verificar que muitas coisas que a gente elege como primordiais, importantes, não tem valor nenhum no mundo espiritual. Quantas vezes a gente desencarna? Os espíritos falam isso para a gente nas reuniões. O indivíduo fica a vida inteira batendo martelo naquele assunto, aí chega no mundo espiritual, desencarna, ele olha para trás e diz, puxa vida, pura bobagem minha, pura vaidade, puro orgulho. Não vale a pena brigar. Você não vai convencer ninguém a nada. Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Ele contou que a presença do filho fez com que ele voltasse para a doutrina espírita. Eu vou chutar aqui e peço perdão para ele. Quem sabe a simples presença do filho mostrou para ele que foi pura bobagem ele se afastar da doutrina espírita. Porque se ele voltou por algum motivo. Agora, por que ele se afastou? Por que ele se afastou? Por que alguém deixa um relacionamento? É muito simples, né? Não está dando mais certo, você para um lado e eu para o outro. Muitas vezes é por pura vaidade, por puro orgulho. Deu aí? Aí você melindra, me tratou mal. A gente no movimento espírita escuta muito isso. O indivíduo se afasta da casa espírita porque tem alguém lá que pega no pé dele. Porque as coisas lá não são do jeito que eu quero. Pô, uma casa espírita é um ambiente de muita gente, né? É grupo. Aonde você estiver vinculado, que tiver pessoa, saiba que vai haver contradição. Não existe grupo perfeito. Os grupos, eles se reúnem para crescerem juntos, todos nós. Agora, se a minha visão é que as coisas têm que funcionar do jeito que eu quero, pode ter certeza que tem alguma coisa de errado nisso aí. Porque a proposta do Evangelho é a gente servir
e não ser servido. Deu aí? Bom, nós chegamos então até a questão 44, certo? Então nós vamos deixar para a semana que vem a questão 45, porque ela é longa a leitura e nós precisamos de trabalhar um aspecto aqui importante para que a gente possa contextualizar o Evangelho nessa formação dos seres. Porque, doutrinariamente, a gente tem informações que os princípios espirituais vieram do mundo espiritual para a Terra, de outros planetas. A gente já pode compreender que houve uma jurisdição disso. Nós vamos trazer na próxima semana um texto de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em que ele faz uma descrição dos primeiros habitantes da Terra. Então vamos trabalhar esse momento do Livro dos Espíritos, vamos devagar. A questão fica muito árido. Fica muito árido para o tipo de reunião que a gente faz, que é uma reunião que também tem um caráter de atendimento espiritual. Vocês observaram que as perguntas, o assunto hoje, ele praticamente saiu do contexto do Livro dos Espíritos, no que remonta à formação da Terra. Por quê? Porque houve uma necessidade que precisava de ser atendida. Os assuntos que surgiram até agora são assuntos que têm muito a ver com o nosso dia a dia. Então não adianta a gente ficar só estudando parte teórica da doutrina se a reunião não tenha uma função pedagógica, instrutiva, orientadora, estimuladora, para que a gente tenha mais condições de enfrentar o que nos espera aí fora. E esse é o objetivo principal da nossa atividade. A gente se preparar para enfrentar o mundo lá fora. E enfrentar com o Cristo no coração. Não é enfrentar no sentido da espada em punho para ser vitorioso aí, não. Não. É para você ter amor no coração. E aonde que você passar semeando alegria. Aonde você estiver, você levar esperança para as pessoas. Você levar reflexões para que as pessoas saiam daquele circuito fechado. Porque quem está doente, gente, fecha, se tranca. Se tranca numa cadeia complicada. Né? Só pensa naquele assunto, não é assim? Observe bem, eu dialogava com um coração que está presente nessa lista aí hoje, dos nossos amigos do chat, e esse coração me disse que ficou enfermo, fragilizou-se, e pela sua fragilização, entrou num processo de depressão, foi para a cama, e ali ficou naquela situação de sem ter condições de reagir. E que, através de uma oração muito sentida, o entendimento que ela tem da própria doutrina espírita, ela falou assim, pô, mas isso não pode me acontecer. Eu não posso me entregar. Só que ela não conseguia entender por que ela estava até sem forças. Ela queria, mas não conseguia. Aí ela narrou que houve uma intervenção espiritual, que um amigo espiritual, uma equipe, muitas vezes os médicos ficam citando muito nome de espírito. Ah, foi espírito tal que me salvou. Não, ótimo, você tem afinidade, né? Não tem problema não, é legal. Mas vamos pensar assim, na intervenção do mundo espiritual. Houve uma intervenção superior. Aí ela fez uma prece sentida, entrou num torpor, apagou. Aí ela se viu no mundo espiritual e uma equipe espiritual foi socorrê-la. E o atendimento foi tão importante que ela se sentiu como uma criança mesmo, sendo embalada por mãos caridosas. E isso fez um bem tão extraordinário para ela, que ela levantou no dia seguinte, renovada. Ela acordou com uma sensação de leveza e com energia para levantar da cama. Ela disse, gente, como as coisas estão na nossa frente, a gente lê, estuda, e muitas vezes você tem que ir no buraco
Você tem que cair, resvalar-se todo, para vir a espiritualidade socorrer, para a gente recordar que eles estão conosco. Pegou aí, Denise? Como que nós somos ainda frágeis diante de tantas coisas que nós estamos estudando? Porque enquanto a tua vida está boa, doutrina espírita é um barato. Agora você vai ver se você realmente está vibrando com a doutrina espírita, é na hora que vier a lambada. Eu faço um estudo todas as quintas-feiras do Apocalipse, e ontem a gente estava falando do capítulo 1, versículo de 5 a 8. O tema foi o sangue, lamento, o princípio e o fim com Jesus. E dentro dessa história do lamento, do alfa, do ômega, o princípio e o fim, como que Jesus representa toda a nossa trajetória espiritual, aí eu estava brincando na internet lá, de vez em quando a gente acha muita coisa boa, e nesse assunto eu achei um depoimento de um pastor evangélico falando sobre esse trecho do Apocalipse. Sobre Jesus como a representação máxima para todos nós. Aí ele usou um pensamento que eu achei extraordinário e eu fiz questão de ler para o nosso público, para os nossos amigos que fazem parte do chat, que acompanham as transmissões. Ele disse assim: uma coisa é a gente conhecer Jesus porque alguém nos falou dele. Alguém nos disse o que ele fez, as coisas maravilhosas, as curas, isso, aquilo, os ensinamentos. A gente escutar várias pessoas falando de uma série de procedimentos extraordinários de Jesus. A outra coisa é nós conhecermos Jesus diretamente, sem intermediários. É você entrar em relação com o amor, com a bondade, com a espiritualidade deste que é o nosso irmão maior. Só que a gente julga, bom, concluindo o raciocínio dele apenas. Então, quando alguém nos conta sobre Jesus, esse alguém nos contar não é suficiente para que a gente sinta o amor dele e passe a amar como ele nos ensinou. Então, quando você conhece Jesus, nessa abordagem dele, o seu amor vai encontrar uma dinâmica muito especial. Certo? Então, o Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ponto. Acabou o discurso dele. Ok. Agora vamos para nós. Doutrina espírita. Conhecer Jesus, no seu sentido de conhecer o Espírito Jesus, todos nós conhecemos. Todos. Ele é governador. O que eu vou dizer aqui, para muitos, pode ser uma pura ficção científica. Ficção espiritual. Pode ser. Spielberg na FIAC. Né? Jorge Lucas, diretor, etc. Bom, vamos lá. Tudo bem. Mas eu quero dizer, doutrinariamente, eu vou trazer uma informação. Ele é o governador espiritual do planeta, querendo você ou não. Foi ele que te recebeu como recebeu esses bilhões e bilhões de espíritos que estão aqui. Todos nós sabemos dele. Por informação. Você pode dizer que você me conhece. Como é que é seu nome? Michele. Você pode... Eu conheço Carlos Alberto. Eu já fui na FIAC umas 6 vezes. Pouco ou muito? Não precisa responder, não. Fui lá 6 vezes, eu conheço Carlos Alberto. Beleza. Na realidade, você não me conhece. Sabe por quê? Porque nem eu me conheço. Olha que interessante. Nós não nos conhecemos. Se eu não me conheço, como é que eu posso dizer que eu conheço alguém? Marido e mulher. Eu conheço ela. Conhece não, tá bom? Não briguem comigo, eu sei que o amor está abundando. Está explodindo aí. Tudo bem, tudo bem. Amanhã você vai entender o que eu falei. Amor
é um processo extraordinário que o nosso espírito está envolvido, porque ele, o amor, representa todos os processos, toda a nossa caminhada, desde a criação até os processos finalísticos dentro de um contexto filosófico, porque não existe finalístico em nada. Nós somos eternos, ok? Então, Jesus representa Jesus de Nazaré representa aquele mestre que está nos convidando para aprender e evoluir. Esse é o papel de Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito que está numa condição que nós estamos longe de conseguir entender. Mas sintetizando, simplificando, ele é aquele que veio para nos amar, dar a vida por nós, para que nós entendamos que é necessário amar, trabalhar, ser feliz e se libertar. Certo? Por isso que ele representa o amor de Deus. Agora não significa que o amor na sua plenitude está em Jesus. Pegou lá? Jesus é como se representasse aqui, de uma forma muito simplista, Jesus representasse um espelho que recebe uma luz e projeta essa luz para o Rodrigo. Então, e ele faz isso porque ele tem uma capacidade de amar, de sorte que ele esquece dele mesmo para cuidar de você. Porque essa dinâmica do amor ela é tão extraordinária que você, quando é cuidado, tratado, a gente fica tão feliz porque alguém estendeu a mão para a gente. Você vai falar assim, puxa vida, que coisa legal. Aí você fala assim, muito obrigado. Nós ficamos reconhecidos, né? E aliás, diga-se de passagem, gratidão é filha da caridade. Gratidão é expressão de alma nobre. Tá difícil achar gratidão por aí. As pessoas estão esquecidas que elas precisam de representar o amor do Senhor. Porque sem gratidão você não caminha. Quem não é grato, paga um preço muito alto. Porque é a própria vida que devolve. Vamos voltar. A gratidão nos sensibiliza. Ser grato é como que entrar numa região espiritual muito diferenciada. Poxa, que legal. Você é um misto de felicidade, um desejo de retribuir. Não tem palavras para explicar isso. Então esse movimento da gratidão, ele é tão divino que ele fala para nós sobre qual é, ou um pouco da felicidade espiritual que um dia vai ser real na nossa vida. O espírito vai ser feliz plenamente. É difícil falar sobre isso, né? Porque, como tem uma música na década de 70, eu cito muito essa música aqui, que fala sobre o nosso mundo, e essa música diz assim, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Odair José. Odair José é uma estrofe extraordinária do poeta. E ele está falando sobre o nosso mundo. Aqui não tem felicidade, não. Se você estiver procurando felicidade aqui na Terra, tu vai se decepcionar. Porque o nosso mundo é um mundo de prova e expiação, não é um mundo de contradição? Não tem felicidade plena. Então existem momentos felizes. Agora, quanto mais evoluído nós vamos estabelecendo essas projeções, essa felicidade vai ganhando espaço. Certo? Você pode até estar entristecido pelo sofrimento do outro, mas você está bem com você. Vou dizer que você está feliz soltando foguete, mas você está bem aonde você vai, até quando você está tomando a injeção, porque o chikungunya bateu lá, né? Eu estou igual a presidenta. Sem falar da matéria, que é uma beleza. É? Aí vem um mosquito. Não é porque a gente pode até
pode até canalizar vento nessa atual conjuntura, mas vamos lá. Então, o que acontece? Pode acontecer um monte de problema. Aí você, no meio do problema, você vira para o maridão e fala assim, mas nós vamos vencer. Porque você está bem, você está doída, você está chocada, mas você está bem intimamente. Então, não sei se deu lá. Se pegaram aí o que a gente quer falar. Então, imagine o Cristo. Jesus entre nós. Ele vendo essa humanidade sofrendo tanto. Nós podemos dizer que ele está feliz? Lógico que não. Mas ele tem consciência de que tudo isso aqui faz parte de um processo. Por isso que o Emmanuel diz assim, anotem, a dor é o processo. A perfeição é a meta. Olha que extraordinário. A dor é o processo. É todo o desenvolvimento do aprendizado. Mas qual o objetivo? A evolução. E quando fala evolução, paz, felicidade, harmonia, entendeu? Equilíbrio, justiça, bondade, ternura, romantismo. Uma série de procedimentos. Isto é a religiosidade. A gente mistura religiosidade com religião. Mistura com prática. Aí você vai ver que tem um monte de coisa que não bate. Vai começar pelo sacerdote, que você acha que ele é puro. Costuma estar com o pé mais na lama do que a plateia. Porque o psicólogo é quem mais precisa de psicologia. Ai, comprei confusão. O médico é o que precisa mais da medicina. O professor precisa de educação. É assim. Aí a gente está entendendo a coerência do processo da evolução. Nós estamos situados naquele lugar que Deus promove para nós um aprendizado mais ajustado para este momento. Aí eu vou abrir ainda dizendo, por isso é que a nossa vida, ela é um ciclo, eu gosto muito desse símbolo. A reencarnação é um ciclo. Esse ciclo tem princípio e tem fim. É subida, mas também é descida. Essa reunião aqui nós estamos subindo. Estamos abrindo a mente para buscar. Aí você recolhe. Porque depois que você chega lá na montanha russa, né? Não vai não, que é fria. E médio não pode ir montanha russa não. Porque desce o corpo, o perispírito fica uma confusão e depois para encaixar de novo é uma luta. Na hora que a montanha russa vai fazer um loop, aí tem que descer. A descida que é um problema. A reunião nossa é subida. Aí na hora que termina, acaba a prece, aí você vai começar a descer. Aí já começa a ter que ligar o carro. Aí entra no carro. Outro dia eu contei isso aqui, uma amiga minha, depois ela falou assim, você é um bruxo. Eu falei, por quê? Você acertou direitinho? Eu falei, minha filha, mas não precisa ser bruxo, não. Isso é a coisa mais normal do mundo. Porque é o seguinte, já começa a confusão na hora que entra com o marido no carro. Aí vem os dois que estão assistindo a reunião. Tem uns casais que são maravilhosos. Eles assistem a reunião de mão dada. Aí dá beijinho assim. Eu acho tão bonitinho. Aí quando chega no carro, aí começa. É 9h30, acabou a reunião, o time dele está em campo. Aí ele vai na rádio Itatiaia. Eu não aguento Itatiaia, não, vamos pôr na música. Não, Itatiaia é meu time. Já começa a luta de boxe por causa de uma simples sintonia numa estação de rádio. É a descida, é o lupo. É o, a sintonia. Jesus, coitado. Jesus, aí vocês acham que Jesus vai entrar no carro com os dois? Mas não vai mesmo. Ele tem muito o que fazer, entendeu, Helena? Ele vai cuidar daqueles que estão procurando a sintonia, da paz e tal. Sintonizou com a confusão, Jesus vai para outra banda. É assim. Porque se não fosse dessa forma, ele seria constrangedor. Ele estaria entrando no seu destino
no seu reino e destruindo todas as possibilidades de edificação. 8:45. A parábola fica para outra vida. Observe o Emmanuel falando sobre o reino, a edificação do reino. Vinha de luz, lição 177. Vamos ver se a gente vai ler tudo. Emmanuel escolhe o versículo que nós inserimos no quadro. O reino de Deus está no meio de vós. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. O excessivo ontem, a ansiedade do amanhã. Não te prendas. Não te prendas no passado, não te prendas no futuro. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Tão simples. Equilibra-te e vencerás. Uma amiga hoje me contou uma história muito interessante. Ela levantou 5:30 da manhã para fazer caminhada. Boa pedida.
Não vai muito cedo não, que é perigoso. Os mais aventureiros vai às 4, mas é coisa de velho. Ela fazendo a caminhada, armou uma chuvona. O povo tá que reclama que chove, né? Engraçado, há um mês atrás o povo reclamava que não chovia. Os eternos insatisfeitos. Jesus peleja para nos atender, coitado. Mas vamos lá. Aí ela estava caminhando, aí armou um temporal. E ela ficou, né, igual o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. Não sabe se vai, se não vai, etc, etc. Acabou indo. E aí, no meio lá do processo, a chuva começou a despontar. Ela escutou uma voz que disse assim: volta para casa. E ela achou aquilo estranho, porque ela não é médium, ostensivo, mas escutou claramente uma voz dizendo: volta e volta rápido para casa. Ela falou assim: bom, essas coisas de doido lá do Carlos Alberto, mas eu acho que eu vou voltar para casa. Porque, além de tudo, falou para voltar rápido. Aí ela olhou e falou assim: vai cair o tsunami das estrelas, vamos embora. E ela foi. Só que quando ela está voltando para casa, não presta atenção nos sinais da vida. Ela falou: quer saber da coisa? Já que eu estou aqui em frente ao sacolão, eu vou aproveitar, vou comprar aqui algumas coisinhas. Na hora que ela foi entrando no sacolão, ela falou que o espírito foi daqueles dos brutos, porque ela sentiu o braço dela: não é para casa. Ela falou assim: mas só um tomate, não é para casa. E ela resolveu, falou assim: olha, está acontecendo alguma coisa de estranha, eu vou voltar para casa. E voltou. E aí, nesse circuito, nesse instante, não é que até o São Pedro, os católicos falam isso, até o São Pedro resolveu apertar o botão para a chuva cair, para ela chegar toda molhada. Ela quase tomou um banho, para não dizer que tomou um banho da chuva, né? E quando ela entrou em casa, por quê? Eu não entendi. Ela entrou em casa, o telefone tocou. O telefone tocou, já devia lá ser pelas 6h30 da manhã. Achou estranho, o telefone tocou. Alguém atendeu. Oh, que bom que você chegou, é para você. Não, não posso atender, que eu vou tomar banho. Não, a pessoa falou que você tem que atender, é urgente. Aí ela correu, atendeu o telefone. A pessoa deu um ultimato para ela, para que ela estivesse num determinado ambiente até às 8 horas da manhã, porque seria uma oportunidade única, e se isso não acontecesse, a coisa podia ir para criar uma situação muito difícil. E a pessoa ainda disse: nem tome banho. Aí ela deve ter pensado: mas eu já tomei banho, né? Até Jesus ajudou. E aí ela deve ter dado uma ajeitada básica e tal, entrou no carro e falou assim: mas eu não vai dar tempo de eu chegar. O trânsito, etc., mora do outro lado, né, da cidade. Aí ela até contou que ainda fez uma prece para os espíritos: me ajudem, porque eu tenho que chegar, eu tenho que atravessar a cidade. Entrou no carro. E ela disse que nesse processo, ela normalmente não corre, mas ela apertou o pé, né? E teve um determinado momento que ela começou a ficar ansiosa, por causa do futuro, né? Começou a ficar ansiosa e ainda fez uma outra prece, pedindo os espíritos para desembolar o trânsito. Aí o espírito do carro falou assim: mas você já pediu, vai continuar até quando? Quer dizer, eles já tinham acionado. Resumindo, os sinais foram abrindo, as possibilidades foram se dinamizando, e quando ela entrou no recinto, faltava 2 ou 3 minutos. 2 ou 3 minutos. Foi o suficiente para ela conseguir um emprego. Certa feita, Allan Kardec perguntou para o Espírito de Verdade, que é Jesus, sem invencionismo. Jesus, o Espírito de Verdade, falando da missão dele. Ele disse assim: ele estava preocupado, porque Allan Kardec dedicou a vida dele à pedagogia e à doutrina espírita. E ele era muito caridoso com os alunos, quando eles não podiam pagar, não tinha problema, enfim. E acabou que as finanças dele
Ele não oferia nada em termos de doutrina espírita, ele só tinha aqueles proventos, enfim, e a coisa estava muito complicada. E quando o Espírito de Verdade foi falando da missão de Allan Kardec, é natural que o lado humano gritasse, né? Mas o senhor está dizendo que está me amparando, me ajudando. Eu posso fazer uma perguntinha? Aí ele disse assim: será que eu posso contar também com algum amparo no campo espiritual, no campo material? Eu tinha que pagar a conta, né? Aí Jesus, observem bem, responde assim para ele: não te amparar na vida material seria não te amar, não amar-te. Confie, faça, cumpra a sua missão, que tudo vai conspirar a favor se você for digno do amparo. Por que nós falamos tudo isso? Porque o reino de Deus está no meio de vós. No meio de nós, o reino de Deus é construção da intimidade. Mas quando nós, quanto comunidade, quanto grupo, quanto família, entendemos e nos curvamos ao amparo que vem do alto, não tenham dúvida que tudo vai chegar de acordo com as nossas necessidades. Agora, sem extremismo. Porque costuma o mundo espiritual, se é para falar das coisas materiais, está nos oferecendo o pão. Mas a gente não se contenta, a gente quer o sanduíche. E quando a gente quer o sanduíche, nós estamos optando muitas vezes pelo supérfluo, sendo que nós precisamos de viver apenas com o necessário. Reflitamos, porque muitos dos nossos sofrimentos estão nas nossas escolhas, priorizando lá fora o ter, em detrimento do mundo de dentro, que é o ser. O ser é eterno. O ter é para devolver amanhã. E o ter, devolvendo amanhã, muitas vezes essa devolução se dá debaixo de muita dor. Porque a gente só quer ter, muitas vezes sem saber administrar. E não sabendo administrar, o preço costuma ser muito alto. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Muito obrigado, Marco Aurélio. Muito obrigado a todos os amigos que nos acompanharam dos seus lares. Um grande abraço para os nossos companheiros que acessaram hoje pela primeira vez. Os nossos ouvintes, teleouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês, a equipe da FIAC, que dá sustentação, um trabalho imprescindível. Que nós possamos lembrar sempre dessa atividade como um momento especial das nossas vidas, em que a gente elege esse momento para refletir sobre nós mesmos, para aprender um pouco com Jesus, e que a doutrina espírita possa ser, quem sabe, uma chave para a gente se libertar da ignorância que insiste em nos impedir de sermos felizes. E eu falei do sanduíche, eu vou terminar lembrando o Chico. Quando ele fazia essas paródias, né? Ele dizia que quando a gente opta pelo sanduíche, costuma a providência divina nos ajudar, fazendo com que o sanduíche caia no chão. E quando o sanduíche cai no chão, aí eu completo a história do Chico. Eu vou dizer que é incrível, pelo menos comigo, a parte melhor só cai virada para o chão. E na minha história, quando eu vou lá tentando, em súplica, recuperar alguma coisa, quando eu olho, de duas uma, ou um fio de cabelo, ou uma perninha de barata, não tem jeito. Tenham todos uma boa semana, muito obrigado.